Pessoal, bom dia. Nós estamos começando nossa aula de hoje, dia 8 de outubro de 2020. E na aula de hoje, nós vamos discutir uma nova ação dentro da realidade das peças tributárias, que é a ação anulatória de lançamento fiscal ou tributário, ou também pode ser chamada de débito fiscal, ação anulatória de débito fiscal. Tanto pode chamar de ação anulatória de lançamento tributário, de lançamento fiscal, ou você pode chamar de ação anulatória de débito fiscal. Tanto faz. São nomes diferentes para uma mesma coisa. O que é que a gente tem que observar logo de início, logo de frente? Não tem como se confundir a ação anulatória de débito fiscal, de lançamento tributário, com a ação declaratória de inexigibilidade de obrigação tributária. Por que você não tem como fazer essa confusão? Porque são objetos distintos. São características distintas. Não tem jamais como você fazer esse tipo de confusão. A ação anulatória de débito fiscal, de lançamento tributário, ela é específica para o lançamento. Eu não estou dizendo que a lei está errada. Eu não estou dizendo que eu não tenho uma obrigação. O que eu estou me reportando é a forma com a qual o lançamento foi feito. Quando eu falo uma ação declaratória de inexigibilidade de obrigação tributária, eu estou falando de alguma coisa no sentido de dizer, olha, essa relação tributária, ela não deve existir. Porque existe algum vício legal, que existe algum problema de natureza obrigacional, existe alguma inconstitucionalidade. Aí eu estou querendo discutir essas matérias, discutir esses assuntos especificamente. Agora, quando eu estou falando do lançamento, o lançamento já foi devidamente formalizado. Estou querendo discutir ali se esse lançamento ele pode chegar a me obrigar a fazer o crédito, a fazer as obrigações, a cumprir as obrigações decorrentes do que ele reporta. A gente sabe que o lançamento tributário é ato de escrituração da obrigação tributária, de liquidação do crédito tributário. O lançamento ele só diz respeito a duas coisas: finalidade tributária e prestação decorrente de tributo, que são as obrigações tributárias principais descritas no artigo 113 do Código Tributário Nacional. Então, especificamente, quando a gente fala na constituição do crédito tributário através de lançamento, e eu quero discutir a natureza desse lançamento, eu vou ter que usar a ação anulatória e não a ação declaratória de inexigibilidade da obrigação. Aí alguém poderia perguntar o seguinte, professor, mas veja, eu quero discutir o lançamento porque eu quero dizer que algo nele é inconstitucional. E aí? Aí você pode usar as duas. Você pode usar essas duas ações acumuladas sem nenhum problema, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Você pode acumular as duas. Em regra, a ação declaratória, como eu expliquei para vocês anteriormente, ela foi feita antes do lançamento ser formalizado. Em regra, ela vai ser antes do lançamento. Mas, se eu quero desconstituir um lançamento que já existe, e além de desconstituir esse lançamento, eu também quero impedir que aquela situação ocorra novamente, impedir que qualquer outro lançamento de caso simultâneo, de caso similar, ele venha a me afetar, ele venha a me prejudicar, aí eu posso acumular as duas. Não é comum, mas é possível haver essa acumulação como amplamente defendido pela nossa jurisprudência. Certo? Então, feito esse
essa ressalva, tomado esse cuidado, vamos ver onde é que tem a previsão da chamada reação anulatória de lançamento. Deixa eu apresentar aqui para vocês o artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Quando você pega aqui no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, você vai encontrar justamente isso. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma dessa lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, o lançamento, certo? Esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. Esse pedacinho maldito aqui é que a gente vai começar a falar sobre ele agora. Por que esse adjetivo maldito, professor? Porque esse adjetivo ele é extremamente complicado para a figura do contribuinte. Ele facilita muito, ele protege muito o Estado, mas ele é extremamente maléfico para o contribuinte. Se a gente for observar a lei de execuções fiscais, a gente vai observar o seguinte: é uma lei 80, olha aqui, ó, de lá para o comecinho dela. É uma lei de setembro de 80. É recente, fez parabéns agora, mais de 40 anos, né? A Lei 6.830 de 80. Então, especificamente, quando a gente pega para ver o texto dessa lei de 1980, a gente, de antemão, já observa que é uma lei anterior à Constituição Federal de 1988. E a prática que ocorria até a Constituição Federal de 88, e até um pouquinho depois dela, a prática era a seguinte: olha, se você quer anular um débito fiscal que já foi lançado, você pode fazer essa anulação, sem problema. Mas essa anulação, ela precisa ser precedida do depósito do montante integral da dívida. Quando a gente vai para o Código Tributário Nacional, ele também faz a previsão dessa hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Depósito do montante integral da dívida. Então, o sujeito só poderia apresentar a ação, só poderia interpor a ação anulatória se ele tivesse condições financeiras para fazer o depósito. Me lembro que em sala de aula comentei isso com vocês, que é uma exigência claramente, manifestamente inconstitucional. Por vários motivos. Primeiro motivo da inconstitucionalidade. Está se ferindo o princípio da ampla defesa, do contraditório. Porque eu só posso me defender se houver condições financeiras para pagar. Automaticamente, se eu não tiver essa condição financeira de viabilizar o pagamento, eu vou sofrer um processo de execução que pode ser ilegal. Eu vou sofrer um processo de cobrança antes mesmo da execução que pode ser ilegal. Só porque eu não tenho condições econômicas de formalizar esse pagamento. Então, esse é o primeiro aspecto extremamente negativo desse artigo 38 da legislação de execução fiscal. E aí começou a se discutir isso nos tribunais.
para a constitucionalidade desse tipo de procedimento, desse tipo de exigência, que ela é legal, a gente acabou de levar. E aí a nossa jurisprudência, ela começou a entender que essa exigência é descabida. Fere ampla defesa, fere o contraditório, e na prática, ela possibilita até a existência do confisco. Não estou dizendo aqui que o Estado é mal intencionado. Não estou dizendo aqui que os agentes fiscais são mal intencionados. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou criando aqui uma hipótese. Vamos lá, que existissem agentes fiscais mal intencionados. Ou que o próprio Estado fosse mal intencionado. Era só pegar, por exemplo, meu caso concreto, e dizer, ó, mete aí um auto de infração, um lançamento tributário contra Edmundo de 2 milhões de reais. Ele não vai ter como levantar esse dinheiro. E a gente sabe que ele não tem como pagar de 2 milhões de reais. Mas se a gente bota um auto de infração no valor de 2 milhões de reais, nem que ele venda tudo, até a última cueca, até a última tanga, ele vai conseguir pagar. E aí a gente toma tudo que é dele. Está viabilizada essa hipótese. Então, você até viabiliza, não um tributo confiscatório, mas a ação de cobrança do tributo confiscatório. E o sujeito não tem oportunidade de defesa. O sujeito não tem como se manifestar. Ele só pode se manifestar se houver um depósito prévio. Terceiro aspecto que a gente deve observar. O contribuinte, ele já entra nesse jogo em posição de hipossuficiência. O Estado tem uma gama de privilégios, uma gama de garantias, que a gente chama esses privilégios, essas garantias de prerrogativas, justificado, porque o Estado tem uma missão pública, tem uma função pública, a defesa dessa função pública. Então é justo que seja assim. Mas é necessário também que exista uma ação de contenção desse poder, para que ele não venha a ser exercido de maneira abusiva, de maneira extensiva, de maneira prejudicial à figura do contribuinte. E na medida que eu coloco que o contribuinte só pode se defender se ele depositar, eu também estou colocando que esse contribuinte que é fraco vai se tornar ainda mais fraco. E aí veio essa discussão da inconstitucionalidade da exigência desse artigo 38. E essa própria lei de execução fiscal, anteriormente, isso a gente vai deixar para ver depois, a gente depois vai ver a peça chamada de embargos da execução fiscal. Dentro dos embargos, já existe também essa previsão. Os embargos, eles só podem ser oferecidos dentro da execução fiscal se houver o depósito do montante integral. Isso aí também foi afastado. Não há como fazer esse pedido. Fere-se ampla defesa, o contraditório, fere-se a realidade do contribuinte ser a parte mais fraca e dessas imposições serem imposições legais, onde o contribuinte não participa do processo de criação dessa obrigação. E fere-se também porque a disparidade entre fisco e cidadão, contribuinte, já é absurda. Para que se aumente ainda mais e se retire as condições de defesa para que ele faça. E aí evita-se com isso a possibilidade de você estar adotando posturas confiscatórias.
Seria muito fácil. Só botar um auto de infração impagável, o sujeito vai perder tudo que tem. Por mais que aquilo seja um absurdo, por mais que aquilo, com uma simples defesa, ele conseguisse desconstituir. Mas foi tirada a chance de defesa. Você diz, não, professor, não foi tirada, não. Mas foi muito prejudicada essa chance de defesa. Só se pagar. A esse respeito, a gente tem, inclusive, uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 28, que impede esse tipo de cobrança. Então, não mais, para eu entrar com a ação anulatória, é necessário fazer o depósito. Simplesmente vou trazer os fatos, os argumentos, as provas que elucidem esses fatos, esses argumentos, e aí minha razão jurídica, minha razão de direito. Com essa defesa, estarei devidamente protegido. Certo? O prazo para que a gente possa ingressar com essa ação anulatória. O prazo é o prazo de 5 anos. Esse prazo de 5 anos está previsto no decreto 20.910 de 1932. 20.910 de 1932, o decreto. Prazo de 5 anos. Mas, na verdade, eu não preciso nem conhecer esse decreto. Porque qual o prazo que o Estado tem para fazer o lançamento? 5 anos. Feito o lançamento, a lógica é que esses 5 anos também se estendam a mim para que eu possa promover minha defesa. Então, caiu lá na prova do AB. Posso entrar com ação anulatória do lançamento tributário? Pode. Foi primeiro o prazo. Quando é que foi feito o lançamento? Eu só até 5 anos posso fazer. Se passou de 5 anos, eu não tenho que fazer ação anulatória de débito fiscal. O débito prescreveu. Já está prescrito. Eu não preciso mover uma ação anulatória. Ele já está anulado ex legis, por força da lei. Não existe mais o crédito. A possibilidade de cobrança do crédito. Os efeitos do crédito. Passou, deu prescrição. Certo? Então, tomar cuidado também com essa noção do prazo. Se o Estado ingressar com uma ação contra mim, iniciar um mecanismo de cobrança contra mim, caberia ação anulatória do lançamento fiscal? Não. Por que não? Porque aí você já vai ter a figura da litispendência. O Estado, normalmente, quando entra com essa ação, ele entra com a ação de execução. Não tem sentido você usar uma ação anulatória de lançamento ou de débito fiscal. Tem sentido. Isso é antes de qualquer medida adotada pelo Estado. Então, ótimo, o Estado ainda não entrou com a execução. Eu quero discutir o lançamento. Eu posso entrar com a ação anulatória do lançamento? Perfeitamente. Deve. Professor, isso vai impedir o Estado, então, de entrar com a execução? Não. Então, não adianta muito, né? Adianta se eu fizer o pedido da tutela antecipada. Você tem que entrar com o pedido de tutela antecipada, de provimento liminar, que impeça a abertura de uma ação executória. Você vai fundamentar os prejuízos que aquilo ali vai gerar para a empresa e demonstra ali já de pronto, de antemão, as provas robustas que justificam o magistrado a conceder sua tutela antecipada. É aquilo que a gente conversou na aula passada, quando estávamos fazendo a correção da peça de um colega. Tem que tomar bastante cuidado no aspecto estratégico da sua redação.
Tem que tomar muito cuidado com essa estratégia que você vai usar na redação. E essa estratégia, a finalidade maior dela é convencimento. Eu preciso convencer o magistrado. Para eu convencer o magistrado, não é só argumento. Além do argumento, muitas provas. Qualquer coisa que você alegar na sua petição de fato, junto uma prova que ateste aquilo ali, que comprova aquela situação de fato. Basta você fazer uma narrativa de fato maravilhosa, mas você não juntou documentos. O juiz não vai sentir segurança. Ele diz, a história aqui está bem contada, mas não tem nada que comprove isso. Sei lá se o cara inventou. Então, narrou algum fato, documento ali de lado, para corroborar com aquele fato. Só tem um documento aqui, o documento foi feito pelo próprio fisco. Na maioria dos casos, o documento é feito pelo próprio fisco. Ele vai se dizer agora. Então, isso já facilita sua atuação. Já facilita o desenvolvimento da sua atividade. Então, junta ali a documentação, convencimento. Essa documentação é justamente a fumaça do bom direito. Por que não é o direito? Porque o direito só depois da sentença transitada de julgado. O juiz me deu aquilo ali por sentença. É certo que aquilo ali é meu já? Não, você pode ter uma sentença no segundo grau, uma acordo, melhor dizendo. No segundo grau, que é a forma. Você aumentou essa fumaça do bom direito. Mas certeza, verdade formal, só vai existir quando o processo transitar em julgado. Antes, não, é só início. Verossimilhança. Porque se não fosse assim, por exemplo, seria muito fácil defender. Segunda instância, ou antes mesmo da segunda instância, já pode prender o cara. O juiz não já decidiu, então já pode prender, não tem problema nenhum. Não, mas a gente ainda não tem certeza. Tem duplo grau de jurisdição, ampla defesa, contraditório. Não é fácil. Tá? A mesma coisa vai acontecer com relação ao direito tributário, com uma pequena diferença, que não é tão pequena assim. O crédito tributário ele é constituído mediante lançamento. O lançamento é ato privativo do Estado. O Estado goza de uma coisa chamada de pé público ou pé de ofício. Então, não é só a palavra contra a palavra de outra pessoa. Não está em pé de igualdade. É a sua palavra contra a palavra do Estado. Então, quanto mais documento você tiver, quanto mais provas você tiver daquela relação, mais fácil o juiz conceder aquilo que você está pedindo. E aí o argumento também vai ser do período da demora, eu posso sofrer uma execução fiscal. Já existe toda essa ilegalidade, toda essa inconstitucionalidade, toda esta arbitrariedade, e eu ainda posso responder uma ação de execução fiscal. Que primeiro vai retirar tudo que eu tenho, vai recolher tudo que eu tenho, para depois eu poder me defender. Primeiro eu tenho que garantir para depois poder me defender. Professor, mas eu posso oferecer embargos sem oferecer o depósito? Pode. Mas uma hora isso vai acontecer, porque é natural do processo de execução. A execução não vai se ultimar, não vai existir expropriação, mas aquele bem já vai ficar no mesmo estado. Você vai ter que indicar bens para a penhora. Ou fazer um depósito para evitar essa penhora. Então, caracteristicamente, nesse caso, a gente já está observando aí uma imposição que prejudica frontalmente o contribuinte. Esse é um argumento para você utilizar
no período da demora, na hora que você faz o pedido de uma tutela antecipada, dentro de uma ação anulatória de lançamento fiscal ou de débito fiscal. Certo? Então, se o Estado ingressar com a ação, não tem como ser usada mais. A ação do Estado vai ter uma execução. Perdeu o sentido. Vai ter que usar outra peça processual. Então, até na hora da estratégia, cabe uma ação anulatória, nesse caso que estão pedindo aqui para fazer. Já existe alguma medida de cobrança do Estado? Não. Não cabe. O Estado já tem alguma postura, alguma iniciativa de cobrança? Tem. Então, não cabe. A dúvida que você pode ter é uma declaratória com anulatória. Mas aí eu já expliquei isso para vocês no início da aula. Anulatória especificamente para o lançamento. Se eu quero discutir antes do lançamento se aquilo é legal ou ilegal, legítimo ou ilegítimo, aí eu vou usar a ação declaratória. Eu quero tratar das duas coisas. Eu posso acumular? Pode. Pode, sem problema. Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cuidado com o trabalho que você vai ter. E cuidado também com a orientação da prova que você vai fazer, da prova do AB, do exame de ordem. Você pode colocar a peça. Se é a peça processual, a ação, não acumule. Não faça essa acumulação. Certo? Ela só vai poder existir, então, dentro da inércia do fisco. O fisco ainda não fez nada, fez nada. Então, eu posso entrar com ação anulatória para desconstituir o lançamento que já foi formalizado. Após a inscrição na dívida ativa, como a gente já viu aqui, essa exigência de depósito prévio, outra coisa que você tem que lembrar forte, ela não é mais possível conforme a súmula vinculante número 28 do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver se eu pego ela aqui para a gente utilizar. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Me digam aí. Beleza. Então, quando a gente vem aqui, para essa súmula vinculante número 28, o que é que a gente observa na prática? A gente observa que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Então, essa súmula vinculante aí, número 28, eu acho importante você, principalmente, se quiser fazer exame de ordem, segunda fase OAB, acho importante você guardar ela. Na peça processual, por exemplo, que eu vou pedir, você tem que lançar mão desse argumento. Só bota lá como questão inicial, questão preliminar. Por quê? Porque quando você for fazer sua defesa, você vai fundamentar nos artigos. Que artigos eu vou usar para fundamentar? Eu vou usar o artigo 38 da Lei de Execução Fiscais e eu também vou usar o Código de Processo Civil, os 311 seguintes do Código de Processo Civil. Também vou usar ele. Certo? Mas aí que está. Abro logo uma preliminar dizendo, olha, o artigo 38 não pode ser exigido em toto, em razão, especificamente do depósito, em razão da súmula vinculante número 28 do STF. Tem muito mais julgado, né? Se já tem uma súmula vinculante, não tem por que ficar juntando mais coisas. Certo? Alguma dúvida? Pois bem, tomar cuidado com a propositura dela, se já existir uma execução fiscal. Você só pode impedir isso se você
fizer um pedido de tutela antecipada. Mas, professor, digamos o seguinte, digamos que eu tenha entrado com ação anulatória e eu não tenha conseguido a tutela antecipada. Ou eu esqueci de pedir a tutela antecipada. O Estado pode entrar com a execução fiscal? Claro que pode. Os dois processos vão ocorrer concomitantemente? Sim, vão ocorrer concomitantemente. É o privilégio que o Estado tem de presunção de certeza daquilo que ele faz. É um título executivo extrajudicial. Pode entrar com a execução fiscal, sem problema nenhum. Como é que vão ficar essas duas ações? Vão ficar em juízos diferentes? Recomenda-se a utilização da conexão. Não tem sentido você ficar discutindo matérias conexas em juízos diferentes. E sem uma comunicação entre esses processos, sem um auxílio desses processos. Então, aí a gente tem a súmula 112 do STJ, súmula 112 do STJ, que trabalha nessa possibilidade de conexão até como uma forma de economia processual. Teria sentido você, não só de economia processual, mas até de, digamos assim, razoabilidade. Né? Imagina que a execução está indo para um caminho e a ação anulatória está indo para o outro. A execução já fez a expropriação do bem, já fez a penhora, já está terminando, aí você ganha a ação anulatória. Então, não tem muito sentido. Né? E aí, especificamente, a necessidade dessa conexão é algo salutar, algo devido. Uma outra observação que pode ser feita é que essa ação também ela pode ser proposta nos juizados especiais. Né? Aí, se você for entrar especificamente no juizado especial estaduais, nos estaduais, né, a Lei 90/99, vê lá os limites, 40 salários mínimos, e aí, se houver vara específica da Fazenda Municipal, do juizado, como é o caso aqui de Recife, você pode ingressar na vara da Fazenda Pública do juizado, certo? E se for federal, aí você vai entrar nos juizados especiais civis federais, conformidade com a Lei 10.259 de 2001, tá certo? Aí o valor sobe para 60 salários mínimos. Especificamente, quando a gente observa a ação anulatória, ela é uma ação anti-exacional. Deixa eu até escrever isso aqui para vocês, para apresentar isso mais fácil. Vou colocar aqui o quadro. E aí, como eu estava dizendo a vocês, deixa eu partilhar aqui também. Cadê você? Bom, essa postura ou esta ação, agora vai. Essa é uma ação anti-exacional. E aí, frise-se. Anti-óbvio para impedir, contrário, né, a ideia de exação. Meus queridos, minhas queridas, o que é a ação anti-exacional? Ela visa impedir a exação. O que é exação?
A exação é a postura tributária. É a postura de poder do Estado que interfere sobre a propriedade privada, que retira direitos do cidadão, que retira parte do patrimônio do cidadão. Isso é um exemplo claro de uma exação. Ato de poder contra o indivíduo, ato de poder estatal contra o indivíduo, a exação. Aqui, especificamente, a gente está falando não de qualquer exação, mas de uma exação fiscal. Então, quando a gente defende que é uma postura anti-exacional, é a ideia de que essa postura objetiva na prática proteger o cidadão frente aos poderes do Estado, que não são pequenos. O Estado tem uma série de prerrogativas enquanto fazenda pública. Certo? Então, é ato de poder, mas esse poder precisa ser contido, principalmente se ele demonstra a prática de abusos, demonstra a prática de inconstitucionalidade. Aí eu posso. Pode ser um simples erro no lançamento, errar o valor. Eu não quero não pagar, não, mas eu quero não pagar esse valor que está sendo cobrado aí, que está errado, ele está maior do que eu devo. Aí eu vou entrar com a ação anulatória parcial do débito. Só, não estou dizendo que ele é totalmente indevido, não, mas esse valor está errado. Esse lançamento precisa ser anulado. Erro no lançamento implica em novo lançamento. E não em convalidação, conserto do lançamento. Que ele é desconsiderado, vai ser feito novo. Eita, mas já passou os 5 anos. Prescreveu. Prescreveu um novo lançamento. É do zero esse lançamento. Outra coisa que você tem que tomar cuidado. Certo? Não tem rito na legislação tributária. O artigo 38 faz essa menção que a gente acabou de ver aqui da Lei de Execução Fiscal, da Lei 6.830 de 80. Faz menção, mas não dá rito. Onde é que eu vou encontrar esse rito? 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Eu disse 311, mas 319. 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, quando eu for fazer o endereçamento da petição, aí eu vou botar ação anulatória com fulcro, com base, com supedâneo, nos artigos 38 da Lei 6.830 de 80, Lei das Execuções Fiscais, e 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Certo? Como eu já disse a vocês antes, para a gente finalizar, ela pode ser acumulada com ação declaratória, sem problema nenhum. Os conceitos do que essas ações debatem são coisas diferentes, certo? Eu posso entrar com ação declaratória para discutir situações que podem gerar uma ilegalidade. E eu não quero que essa ilegalidade se converta em novos lançamentos. Quando eu entro com ação anulatória, é específica para um lançamento. Ou para 2, ou para 3, aqueles que eu especificar. Mas ela é específica para determinados lançamentos que já aconteceram. A ação declaratória prévia ao lançamento. Mas como eu estou discutindo aqui questões gerais, posso acumular as duas sem nenhum problema. Tá? Por fim, é possível que exista cumulativamente, ao mesmo tempo, os embargos ao devedor e uma ação anulatória? É possível. Entrei com a ação anulatória e não consegui eliminar. Não consegui a totalidade antecipada. A Fazenda entrou com a execução fiscal. Então, as duas correndo ao mesmo tempo. Eu vou poder entrar com embargos à execução, vou poder entrar com os embargos à execução. Então, professor, basicamente, vou discutir a mesma coisa lá da ação anulatória. Basicamente, sim. Mas aí é a defesa própria dentro de um processo chamado processo de execução fiscal.
que a gente vai ver mais para frente. Certo? Então, alguns autores falam na possibilidade de litispendência, mas a doutrina mais atualizada, que eu concordo, ela defende melhor a possibilidade de uma conexão, não de litispendência. Não precisa julgar um para chegar no outro, né? Ou acabar um porque o outro já está debatendo a matéria. Vamos acabar a ação anulatória porque agora vai ser por via do embate da execução. Não, não. Melhor conexão. Nesse caso específico, é melhor você ter o tratamento da questão por via da conexão. Bom, como a gente já vai com os 45 minutos de aula, eu pergunto, meus queridos e minhas queridas, há alguma dúvida? Então, vamos lá para o nosso intervalozinho de 10 minutos, tá certo? Na volta, eu já vou trazer para vocês a peça processual que vocês vão ter que trabalhar para me entregar até semana que vem, certo? A partir de agora, como a gente só tem 5 aulas e muita coisa para ver, eu não vou fazer mais aquele sistema de correção em aula. Eu vou fazer a correção na própria peça processual e aí entrego a vocês esse resultado. Certo? Então, vamos lá para o nosso intervalo.